Boa noite, gente. Eu sou o Tércio. Muito bem-vindo você que está conosco, de viagem, talvez aqui pelo Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo. Sempre ficamos felizes de receber pessoas novas aqui. E aqueles que são de Porto Alegre, eu queria dizer que a gente gosta quando vem e fica, viu? A gente gosta demais. É uma alegria para a gente. A gente se percebe cada vez mais como uma igreja que tem aprendido a conhecer esse Deus incomparável que cantamos aqui. Esse Deus inigualável, né? E à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos nos apaixonando mais por Ele. Essa é a grande verdade. E a gente não consegue viver mais para ninguém senão para Ele. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, seja a sua Bíblia física ou virtual. Se você tiver com celular, você coloca aí no modo avião, outros modos aí para não entrar mensagenzinha, para você se conectar com Deus e a palavra. O texto vai ser transmitido aqui, tá? Nós vamos meditar hoje em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 1 e capítulo 2 de Neemias. Nós vamos fazer uma introdução, entrar em 3 partes, e nós vamos introduzir Neemias na terceira parte dessa mensagem, mas eu queria que você pudesse acompanhar todo o raciocínio, para que quando a gente entrasse na história de Neemias, tudo vai fazer sentido para você. Então vamos orar mais uma vez, pedir a direção de Deus para esse tempo, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. A nossa mensagem, o tema hoje é uma visão para além. Queria que você ficasse com esse tema na mente, uma visão para além. Vamos falar juntos? Uma visão para além. Querido Pai, nós entregamos ao Senhor, nós consagramos ao Senhor tudo que já fizemos aqui nessa noite. Canções, louvores, orações, bênção, consagração de vida, consagração de dízimos, de ofertas. E Pai, nós agora queremos consagrar, ó Deus, esse tempo de meditação na Tua Palavra. Nós entregamos a Ti nossa mente e nosso coração, levando cativo ao Senhor, pedindo que nada nos dispersa, mas que apenas a voz do Teu Espírito seja audível na mente e no coração de cada um de nós que aqui está e daqueles que estão agora conectados conosco na internet, onde quer que eles estejam. Nós pedimos a visitação do Teu Espírito pela Tua Palavra agora, porque Tu estás aqui, Tu estás em nós, Tu estás entre nós, já agindo no nosso meio, desde o momento que aqui chegamos, como família espiritual, como, ó Deus, pessoas que desejam conhecer mais de Ti e aprender a se relacionar com o Senhor. Por isso, Pai, nós nos esvaziamos de nós mesmos agora, reconhecendo que sem Ti não podemos fazer nada. Manifesta-se, Espírito Santo, para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Amém, queridos. O Espírito Santo de Deus veio como uma promessa que contemplaria todos nós, crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, servos, servas, com a possibilidade de sonhar. Se você olha lá para Atos capítulo 2, no momento do derramamento do Espírito Santo, você vai ver isso. O texto bíblico diz que o Espírito seria derramado sobre todos aqueles que crescem, desde criança até velhos. Servos, servas seriam contemplados. Aqueles que dentro do contexto da sociedade seriam vistos com menos, por Cristo e pelo Espírito e pelo Pai, seriam vistos como homem e mulher amado de Deus. E no derramar do Espírito Santo, a promessa é que Deus faria com que nós pudéssemos profetizar em nome de Jesus. E lá o texto é tão lindo de Atos 2, porque as crianças profetizariam. O texto diz lá. A Bíblia diz que velhos teriam sonhos, jovens teriam visões.
Então, amados, o presente do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, na vida daqueles que confessam a Cristo, nos dá a possibilidade de sonhar e de envisionar coisas maiores do que nós mesmos. Você crê nisso? Você deixou de sonhar na sua vida? Você acha que não tem mais o que sonhar na sua vida? Deixa eu te dizer, não combina com quem recebeu o Espírito Santo, porque a promessa do Espírito Santo, apesar das lutas, dos nossos erros, dos nossos percalços, nós somos dele, temos o seu Espírito em nós, garantindo a continuidade dessa promessa e a possibilidade de sonhar sonhos que não precisam estar limitados, queridos, pelas circunstâncias ou pelos fracassos do nosso passado. Sabe que quando a gente pisa na bola, uma voz sempre vem e diz assim: você é um lixo, cara. Sonhar o quê? Rapaz, Deus não acredita mais em você. Deixa eu dizer para você, isso é uma mentira diabólica. Deus acredita em você. Diz isso para o seu irmão assim: Deus continua tendo sonhos para a tua vida. Diz para ele isso. Deus continua tendo visão. Deus quer te entregar a visão, querido. Não para de sonhar. Ora e fala: Deus, me dá visão, Senhor. Nesse processo de aprendizagem que todos nós passamos, nós não podemos perder de vista isso, a possibilidade de sonhar sonhos que projetem a nossa visão para além. Diz comigo: uma visão para além. Deus quer nos dar a visão para além. E é o que nós temos feito. É o que nós temos orado, pedido de Deus sonhos. Que o Senhor nos envisione, que o Senhor abra o céu e nos faça enxergar um futuro almejado por Ele. Porque visão é isso. É você olhar para um futuro e perceber algo que você constrói na visão que Deus te dá, de um futuro almejado que você não chegou lá, mas você consegue vê-lo pela fé. E amados, eu queria então dizer que esse domingo e o domingo que vem, eles são dias muito importantes na vida desta igreja. Porque nós estamos abrindo a cortina para você, daquilo que Deus tem nos dado, de sonho e de visão para o nosso futuro, enquanto Igreja Batista Monte Serra. O que Deus tem colocado no nosso coração para o ano de 2020, nós precisamos que toda a igreja compreenda. Esse ano é o ano da expansão da nossa igreja no Rio Grande do Sul. Presta atenção, você precisa dizer isso comigo. Esse ano, fala assim: esse ano é o nosso ano. Que a igreja é você, né? A igreja sou eu, né? É o nosso ano de expandir o reino de Deus. Queridos, como é que isso vai acontecer? Primeiro, deixa eu te dizer. O ano 2020 nós estamos com um plano de expandir o crescimento deste prédio para recebermos muito mais pessoas aqui. Então, olha só, hoje a nossa saída vai ser diferente. Já se prepara, viu? Nós vamos sair diferente hoje, porque nós vamos sair e vamos descer as escadas, a escada vai estar fechada ali, nós vamos sair pela direita, você vai começar a ver a obra que está acontecendo, nós estamos destruindo parede aqui, você vai se assustar com o que você vai ver. Desculpa, não é assustar, assustar é ruim, você vai se impressionar. Agora deixa eu te falar, o nosso sonho de destruir paredes, que alugamos 1.300 metros agora lá embaixo, não é construir prédios tijolos, porque nós não estamos aqui para construir prédios tijolos. Até porque, deixa eu te dizer, no último dia não vai ficar pedra sobre pedra. Mas nós estamos, enquanto igreja, nessa cidade, para construirmos pedras vivas, amém? Uma edificação espiritual, pessoas que são pedras vivas que estão sendo edificadas nessa linda construção espiritual. Então, amados, nós estamos com um grande desafio. A expansão é aqui na base, a gente chama aqui de base ou sede, né? Esse nosso centro, onde daqui a gente está enviando. Mas nós estamos também abrindo esse ano um campus lá em Gravataí,
e lá em Canoas. Quem é de Gravataí, Canoas aí, levanta a mão aí, deixa eu ver, ó. Glória a Deus, porque a igreja já existe em Gravataí. De novo, igreja não é prédio. Em Gravataí nós temos quase 200 pessoas, em Canoas já temos 200 pessoas, todos em célula, mas agora, em junho e agosto, nós estamos levantando uma estrutura física e vamos começar a reforma essa semana, daqui a 20 dias no máximo. Gente, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então esse ano nós estamos chamando do ano da expansão. Diz para mim, ano da expansão. Diz comigo, melhor dizendo, ano da expansão. Então se alguém perguntar para você, e aí, qual é o ano da Monte Serra esse ano, que você vai responder? É isso aí, nós precisamos estar unidos. Nós temos uma direção e precisamos ir juntos, amém, gente? É muito importante isso. Agora deixa eu te dizer que é só o início da expansão. Se nós andarmos com o Senhor, no Senhor, nós precisamos continuar o que Deus está fazendo em outros lugares. O ano que vem, os próximos 2 anos, com exceção desse, ou seja, esse ano e mais 2, a nossa expansão quer chegar lá em Santa Cruz, porque já temos uma igreja de Santa Cruz lá, com 60 pessoas, e daqui para lá nós queremos crescer. Lá na Zona Sul de Porto Alegre, nós queremos estabelecer o campus na Zona Sul de Porto Alegre, a partir do primeiro semestre do ano que vem. Lá em Viamão, estamos planejando a expansão também para lá. Estamos planejando a expansão para o Vale dos Sinos. Deixa eu ver se tem gente do Vale dos Sinos hoje à noite aqui, ó. Levanta a mão aí, o pessoal do Vale dos Sinos. Oh, glória a Deus, aí uma galera. Estamos com todos esses sonhos de expansão. Tudo isso Deus tem colocado no nosso coração. E nós temos sujeitado ao Senhor esses sonhos, mas crido que, com o Espírito Santo à nossa frente, nós faremos tudo isso para a glória de Deus. Agora, queridos, em cada um desses lugares nós pretendemos estabelecer uma base de desenvolvimento de liderança. Queremos estabelecer o programa do Celebrando a Restauração lá. Queremos estabelecer os nossos cursos da Universidade da Família. Hoje a nossa igreja tem 18 cursos da Universidade da Família. André está aí, André? Já passamos dos 18, eu acho, na verdade. André, são quantos cursos da Universidade da Família? 21 cursos da Universidade da Família. Todos esses cursos têm o objetivo de estruturar as bases da família. E aí deixa eu te dizer, não importa se você é solteiro, solteira, viúva, divorciada, casado ou não, são as bases para que a gente possa aprender a administrar a nossa vida como Deus pensou para nós. Em todos esses lugares nós temos sonhado, não é? A nossa base social, as ações intencionais na formação dos nossos filhos, das crianças, ou seja, queremos espalhar e espelhar o amor de Cristo em vários lugares. Agora a pergunta é, como faremos isso? Como nós conseguiremos cumprir essa visão que Deus tem nos dado? E queridos, por isso o tema hoje é uma visão para além, porque nós precisamos hoje, presta bem atenção, entender que a nossa visão, ela precisa ser ajustada, talvez de muitos de nós aqui. Talvez muitos de nós vamos precisar fazer correção na rota sobre a nossa visão eclesiástica. O que eu quero dizer isso? Como uma igreja avança no reino de Deus. Talvez a tua perspectiva de avanço de reino de Deus, da igreja se movimentando e crescendo, seja embasado numa visão de centralização de um pastor e de um povo que não faz nada. Então nós precisamos entender que visão é essa, para além de quê? Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão para além dos programas de domingo. Presta bem atenção nisso. Uma visão para além dos programas de domingo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós não vamos conseguir viver os sonhos e planos de Deus, que Deus tem colocado no nosso coração, se a espiritualidade que nós vivemos como igreja Monte Serra for uma espiritualidade de domingo. Se o teu compromisso com o reino de Deus for um compromisso de bater cartão domingo, 18 horas ou 10 da manhã, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A tua visão precisa ir além dos programas de domingo. Deixa eu te falar, é muito importante o que acontece aqui domingo, muito, de um valor tremendo. Porque domingo nós temos aqui o grande ajuntamento, né? Esse tempo de ministração coletiva, de nós virmos juntos de uma semana, olha, presta atenção no raciocínio, de uma semana onde eu andei com Jesus a semana inteira,
onde eu vivi com Ele, onde eu ouvi a voz dEle, onde eu obedeci, onde eu tive relacionamento com Ele, e domingo a gente vem junto aqui o quê? Celebrar esse Deus, amém? Agora, nessa celebração, nós também temos um tempo de renovação, de palavra, de encorajamento, tudo isso acontece domingo, é maravilhoso aqui. Nós temos os cursos que vão começar, as inscrições aí essa semana, e todos esses cursos, e a gente vem para cá, e aqui se torna uma base, um centro de capacitação, são cursos, a gente está investindo na vida dos seus filhos, presta atenção, parentes para os pais. A igreja é uma parceira na formação espiritual dos seus filhos, mas a missão de formar os filhos fala assim, é minha, não é da igreja, é sua. Ninguém vai formar Laila Radassa para mim e para Martinha, não, é nosso privilégio, é nossa missão. Agora, que bênção ter uma igreja que pensa nisso e pode apoiar e dar suporte. Então tudo isso acontece no domingo, são programas importantes, são especiais. Nós temos o Celebrando a Restauração, acontece aqui na estrutura, não é? Nós vamos ter agora, querido, o início de uma jornada de seminário teológico dentro das nossas estruturas, as salas estão sendo construídas aí. Tudo isso é uma bênção, mas deixa eu te dizer, nós precisamos ter uma visão além dos programas de domingo ou de quinta, seja o que for, porque o Evangelho, ele não é vivido dentro do prédio da igreja, ele é vivido lá fora. E se nós não tivermos essa visão aqui, sabe o que nós vamos correr o risco de ser? Eu quero dizer isso com todo amor e carinho para esta igreja, eu amo demais vocês, mas deixa eu te dizer, nós corremos um risco de nos tornarmos consumidores do Evangelho. Sabe o que é isso? O Evangelho que não vai além dos programas de domingo, cria uma cultura onde você vem aqui, 15%, presta atenção, porque isso é uma média real, tá? É uma média real. 15% do rebanho está trabalhando, servindo, fazendo um monte de coisas nesses ministérios, e 85% está fazendo o quê? Você consegue entender que o Evangelho não pode ser vivido no domingo aqui? Você vem, nós nos reunimos, mas daqui nós temos que ir para muito mais longe do que o domingo. Então, amados, para a gente poder alcançar os objetivos que Deus tem para nós como igreja, nós precisamos ter uma visão além de quê? Para além, fala comigo, para além do domingo. Para além do domingo. Para além das programações do domingo. Nós fomos chamados para servir, queridos. É um legado que Jesus deixou para nós. Servir não é uma questão de opção. Olha Gálatas capítulo 5:13, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Jesus foi o maior exemplo de servo para nós. Em Marcos 10:45, o texto diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deixa eu te dizer, uma visão para além do domingo, uma visão de que eu entendo que o domingo eu venho aqui, sou capacitado, né? Ou qualquer outro dia da semana, mas eu saio daqui por aquelas portas e eu vou viver um evangelho de serviço ao mundo. Nós vamos fazer diferença nesse mundo, amém, igreja? Eu não sei qual é o teu campo de trabalho, eu não sei qual é a tua área de trabalho, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho que vai transformar o mundo é um evangelho que entende que domingo é um dia de celebrar, um dia de reunir, um dia de capacitar, um dia de não sei o quê, mas é para viver o evangelho de segunda a sábado, lá fora, para abençoar, para voltar para a tua casa e ser uma bênção na vida do teu marido, dos teus amigos no trabalho, não é? Para a gente ser uma influência nessa cidade. Servindo, é um estilo de vida que nos compromete em todo o tempo, em todos os lugares, no trabalho, na família, nos esportes, nos relacionamentos. Por isso, além de estarmos informalmente servindo a Deus todo o tempo, temos que sonhar com novas possibilidades de ministérios que, visível e organizadamente, estendam as ações dos membros do corpo de Cristo, além dos programas de domingo. Se queremos ser protagonistas na expansão do reino de Deus através da nossa igreja, eu e você precisamos ter uma visão para além do domingo, mas agora fala comigo assim, uma visão para além dos pastores. Fala,
Uma visão para além dos pastores. Isso aqui é tão importante a gente entender. Sabe por quê? Olha só o que eu vou dizer aqui. Assim como as mãos não podem apalpar ou exigir que o coração apalpe, segure ou toque os objetos que estão fora do corpo, os membros de uma igreja local não podem esperar que os guias, pastores e outros líderes apalpem, abracem, chorem, sorriam, visitem as necessidades de uma igreja. Não pode. Nós não conseguimos. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. O privilégio de fazer a obra de Deus é muito grande. Eu estou te dizendo isso do meu coração. Eu deixei tudo na minha vida, deixei o banco que eu trabalhava, deixei a economia, deixei toda a minha vida para servir ao Senhor Jesus. Tem 23 anos. Na verdade tem mais, foi em 1993. Nossa, estou ficando velhinho, hein? Deixa eu dizer para você uma coisa, presta atenção. Eu amo fazer o que eu faço. Os pastores dessa igreja amam fazer o que fazem. Mas é uma ilusão pensar que o reino de Deus vai ser expandido através de pastores. Jesus não sonhou assim. Jesus sonhou a expansão do reino dele acontecendo através de quem? De todos os discípulos de Jesus. A propósito, deixa eu te falar uma coisa, pastor não entra no céu não, querido, só entra discípulo. Se eu não for um discípulo, eu não entro no céu não. Título de pastor não leva ninguém para o céu. Então é importante você entender que, se nós não tivermos uma visão para além dos pastores, nós não vamos conseguir alcançar o que Deus tem para nós. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Ele está dizendo, ei, procura viver a fé do mesmo jeito, amando, doando, servindo, entregando tudo que você tem, para que esse reino avance. Lá no versículo 17 diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho dúvida que quando Deus vier nos buscar, Ele vai me chamar como pastor e vai ter uma conversa comigo diferente de com você que não é pastor. Isso eu sei. Isso eu tenho clareza. E quando Ele me chamou, eu tinha muita clareza disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele também vai te chamar para uma conversa. Ele também vai te chamar como discípulo e perguntar, o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com as capacidades do Espírito que estavam na tua vida? Com a inteligência, com os cursos, com as formações, com as competências que eu te dei. O que você fez em prol do meu reino? Ele vai nos chamar para uma conversa, querido, porque Ele está derramando sobre nós dons do Espírito Santo, e além disso, experiência, personalidade, paixões, um monte de coisa que Ele derrama no coração da gente, para que a gente possa dizer assim, Senhor, tudo isso aqui é para o Senhor, para o avanço do Teu reino. Nós precisamos nos unir. A nossa visão aqui como igreja de avanço de reino precisa ir além dos pastores. Agora olha só, a Bíblia fala sobre isso. 1 Pedro 2,9 diz o quê? Que nós somos um reino de sacerdotes. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócios real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está claro o texto, não está? Nós somos um reino de sacerdotes, a nação santa, povo exclusivo de Deus, para o quê? Lê o texto, para o quê? Fala junto comigo, para anunciar das trevas para a luz. Vamos fazer um trocadilho aqui? Você e eu somos um reino de sacerdotes, participamos desse reino, povo exclusivo de Deus, nação santa. Eita, gente, isso tudo é lindo demais, né? Para vir no domingo no culto, e ir embora para casa, e no outro domingo no culto. É para isso que o texto está dizendo?
É para quê? Para nós sermos o quê? Anunciadores, proclamadores. Ei, toca a trombeta nessa cidade, cara. Existe alguém que pode mudar a sua história. Jesus tem nome. Você está correndo atrás do vento, ei. Gente, é você. Somos nós, o privilégio é de todos nós. Deus vai ministrar através de uma comunidade de embaixadores, de sacerdotes e de embaixadores. Olha lá, 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo para a sociedade, para a comunidade, por meio de mim e de você, por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Somos peregrinos e forasteiros, nossa pátria está nos céus. 1 Pedro 2,11. Amado, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Gente, eu e você vamos passar nessa vida, não vai ficar nada, somos peregrinos, somos forasteiros. Deixa eu te dizer, não vive a vida correndo atrás do vento. A vida tem mais sentido, tem mais propósito. Fomos chamados à mutualidade, ao cumprimento dos mandamentos recíprocos, mais de 40 mandamentos na Bíblia dizendo assim, ama uns aos outros, serve ao outro, encoraja ao outro, ora pelo outro, mais de 40 mandamentos recíprocos. Ele está falando que o Evangelho vai avançar através de gente comum, como eu e você, servindo e amando uns aos outros, não é através só de pastores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que quando eu e Martinha fomos chamados por Deus para o ministério pastoral, a primeira coisa que nós dissemos para Deus foi assim, Senhor, nós gostaríamos de que o Senhor nos colocasse um grupo de homens e mulheres ao nosso lado, pastores, para nos ajudar no ministério. Sabe por quê? Porque Deus não entrega os dons espirituais para uma pessoa só. Ele entrega para o corpo. Ele coloca na vida de pastores. E olha só que coisa mais linda, lá em Efésios capítulo 4, eu queria que você entendesse o que esse texto está dizendo. Vem comigo para você entender. Porque os pastores são responsáveis pelo ordenamento, o equipamento, o treinamento, o municiamento dos santos, para que estes ministrem uns aos outros de maneira poderosa, criativa, encorajadora, e assim a igreja seja edificada. Lá em Efésios 4:7 diz assim, olha, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Graça que é caris, dons, conforme aquilo que Cristo quis repartir para nós. Estudamos isso o ano passado. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns, presta atenção, no meio da comunidade, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. São 5 dons espirituais de equipar os santos, de desenvolver os santos, a igreja. Os santos que eu estou falando aqui são as pessoas convertidas em Cristo. E ele diz assim, que ele designou isso com o fim. Olha lá o objetivo. Por que ele colocou apóstolo, evangelista, pastor, mestre e profeta no meio da igreja? Com o fim de quê? Está aí? Dá para ler comigo? Com o fim de equipar, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Sabe o que significa aqui nesse texto? Significa que se como pastor, e a nossa equipe pastoral tem esses dons aqui, nós montamos um time com esses dons, se nós não capacitamos o rebanho, Deus vai cobrar de nós. Agora o texto diz o seguinte, que nós equipamos os santos para a obra do ministério, a fim de que a igreja seja o quê? Edificada, até que alcancemos o quê? A maturidade e cheguemos à plenitude de Cristo. Está claro no texto? Que a obra do ministério é feita por quem, gente? Por quem, gente? Pela igreja. Fala assim, por mim. Pode falar, por mim. Fala assim. Vamos personalizar? Por mim. Fala para o teu irmão aí, e aí? Vamos nessa ou não? Olha para essa corda aqui, ó.
Essa corda aqui vai simbolizar para nós muito trabalho, dedicação, comprometimento. Não é envolvimento, é comprometimento. Investimento de vida, investimento de recurso, investimento de tempo. Deus está chamando você para essa obra. Agora eu queria deixar claro para vocês que nós pastores já estamos dentro dela e nós vamos com vocês, viu? Tá bom? Nós não vamos ficar assim, igual lá de trás, vamos lá. Não. Não há nada que nós, nesta igreja, pastores, encorajemos vocês, povo de Deus, a viver, que nós não estamos primeiramente vivendo. Isso é uma questão de temor a Deus, isso é uma questão de responsabilidade com o Senhor. É isso que Deus está chamando a gente. Nós vamos modelar, nós vamos dizer, vem por aqui, vai por ali. E o texto está dizendo, imita a fé dos seus líderes, queridos. E deixa eu te dizer um princípio de liderança hoje para o resto da tua vida. Segue a tua liderança, sabe por quê? Porque se a tua liderança errar, meu querido, e você estiver seguindo, Deus vai te guardar e vai cobrar a tua liderança. Agora, se a tua liderança dizer, vai para cá e tu for para lá, e tu errares, Deus vai pesar a mão sobre você. Por isso esse texto está dizendo isso, não seja pesado para a tua liderança, vai lá. Agora, a maioria das igrejas, eu digo isso aqui com muita responsabilidade, querido, que centraliza o ministério da igreja no pastor ou nos pastores. Quando os pastores saem, sabe o que acontece? A igreja é o quê? A igreja desaba, a igreja enfraquece, a igreja, algumas delas fecham, porque está centralizada no homem. Gente, olha que coisa linda, hoje nós vimos aqui. O Júnior está indo embora com a Tati para ver os sonhos que Deus está dando para eles. Mas o ministério do Júnior, se fosse centralizado na pessoa dele, hoje nós não teríamos um time para continuar aquilo que Deus deu para ele nesses 14 anos. Você está entendendo? Esse é um princípio da liderança da Monte Serra. Toda a equipe pastoral ouve isso aqui. Eu trabalho com a Martinha, querida, aqui na Monte Serra há quantos anos? Hoje é que dia, gente? Dia 3, olha aí. Terça-feira, completa 19 anos que estamos aqui. 19 anos. Agora deixa eu falar para você, sabe como é que nós trabalhamos em Martinha? Nós trabalhamos ao longo desses 19 anos da seguinte maneira: nós temos que fazer o que Deus nos mandou aqui, mas preparando liderança para que, se Deus um dia nos mandar ir para algum lugar, essa igreja avance. Ela não depende do homem, ela depende de Jesus. O líder, querido, que ama o reino de Deus, ele proclama e levanta o nome de Jesus, ele não levanta o seu nome. Ele forma a liderança para servir Jesus. E no dia que Deus chama para cá, para lá ou para lá, meu querido, você precisa saber que a tua liderança tem que deixar a gente. Liderança de célula, olha para os teus lá e começa a perguntar a Deus, qual é o líder aqui que o Senhor tem para a gente formar? Porque a mentalidade é essa. Nós temos que equipar o rebanho, o ministério tem que avançar. Não depende de nós. E se o Senhor chama a gente? E o Senhor diz assim, chegou a hora, vem filho, o que você vai fazer? Você tem que preparar. É assim que a gente faz com os filhos, não é assim que a gente faz com o filho? Ou você serve o seu filho para você? Não. Eu e a Martinha estamos falando com a Laila o tempo inteiro. Sabe qual é a nossa visão da Laila e da Radassa? Laila e da Radassa pertencem ao Senhor, não a minha, Martinha. A Laila e a Radassa nos foram entregues e nós somos mordomos da vida das nossas filhas. Agora, sabe de uma coisa? Os planos para Laila e a Radassa não são meus e da Martinha, não. É de quem? Vou ensinar de novo. Quem criou é quem diz o que é e para que é o objetivo. Quem criou Laila e a Radassa não foi Tessa e Martinha, foi Deus. Então, Deus diz quem elas são e para o que elas servem nesse mundo, certo? Agora, sabe o que a gente faz? A gente está afiando a flecha. Afiando a flecha. Afiando a flecha. E a gente já está com o coração meio apertado, porque daqui 2 anos a gente tem que lançar uma flecha. Talvez daqui 2 anos a Laila vá. Vai estudar em algum lugar, vai ver o que Deus está falando para ela. Daqui a 4 anos a Radacinha, a caçulinha. Sabe por quê? Porque nossas filhas não estão sendo preparadas para nós, elas estão sendo preparadas para viver o que Deus tem para elas. Vou chorar um montão. Martinha vai se derreter, conheço. Mas a alegria de um líder, de um pai, é ele sair da frente para que os outros vão.
viver o que Deus tem. Igreja, esta igreja vai cumprir tudo o que Deus tem, se a sua visão de reino, ela for além dos pastores, amém? Podemos contar com você? Você vai segurar essa corda aqui ou não? Você vai segurar a corda ou não, gente? Vamos lá, vamos terminar então, vamos para a última parte. Vamos repetir juntos aqui. Para a gente ver tudo isso, a gente precisa de uma visão além do domingo, uma visão além dos pastores e uma visão além do palácio. Agora nós vamos chamar esse lugar aqui de palácio, tá? Vamos voltar lá para Neemias agora? Quero te convidar a ir lá para Neemias agora para a gente poder ver como é que ele fez. Porque olha só, queridos, e além dos programas de domingo, e além dos pastores, implica em reconhecer o que se passa fora do arraial, o que se para fora do acampamento, ou seja, daquelas portas para fora, coisas estão acontecendo, queridos, de segunda a segunda nessa cidade. Nós não podemos ter um evangelho concentrado no prédio, na estrutura. Agora ouça bem, estrutura é importante porque ela viabiliza a missão, ela viabiliza a visão, mas a estrutura é só meio, não é fim. O fim são pessoas, são vidas, amém, igreja? Nós estamos nos capacitando, estamos aí derrubando as paredes, preparando salas, construindo novas estruturas, para expandir a partir daqui da base, mas Deus está nos chamando, a cada um de nós, querido, para sairmos da nossa zona de conforto e servir a Deus além do palácio. Não há limites para restauração, para ministração, quando estendemos os olhos para além das paredes do prédio da igreja, para além do palácio. Foi o que Neemias fez. Vamos agora olhar Neemias. Ele teve a visão de reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele estava onde quando ele teve a visão? Lá no palácio, lembra disso? Ele estava no palácio. O contexto qual era? Judá estava no cativeiro, Jerusalém estava em ruínas, um resto do povo, estava desanimado, vivendo lá em Jerusalém, em escombros. Zorobabel tinha trazido 50 judeus, com o decreto de Ciro, para Jerusalém, lá em 538 a.C., começou a reconstruir o templo, mas em 515 tiveram que parar a obra do templo por causa de Dario. Agora, querido, Neemias, ele estava numa cidade persa, chamada Suzã, era uma das capitais persas, onde o rei ia para lá no inverno, para descansar. Ele estava lá trabalhando, a Bíblia diz que ele era o copeiro do rei, e ele estava lá trabalhando. E chega então a notícia para ele lá de Jerusalém, de como estava Jerusalém. E quando a notícia chega, querido, do coração dele arde, e ele começa com uma série de ações que eu queria te mostrar hoje aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa, porque eu penso o seguinte, que das milhares de informações que armazenamos diariamente ou que recebemos, poucas são aquelas que descem ao nosso coração e nos movem na direção de fazer algo pelo reino de Deus. Queria que você pensasse nisso. Nós nunca tivemos tantas informações chegando por segundo na nossa mente. Mas ouça o que eu vou te dizer. Poucas são as informações que chegam para nós, que elas ardem o nosso coração e nos movem para fazer algo em prol do reino de Deus. No fundo, eu acho que a maioria das informações chegam e nos impulsionam a fazer coisas em torno de nós, não do reino. Agora Neemias, querido, ele recebe notícias do seu povo lá de Jerusalém e queima o coração dele. Você está com a Bíblia aberta aí em Neemias 1? Eu queria te mostrar o que acontece, olha lá. Olha o relato, olha as notícias como ele recebeu. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, era mais ou menos novembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro babilônico, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo.
Amados, Jerusalém era o centro de conversão para os povos, e agora ela estava desolada e em ruínas. Nos dias de Jesus, Jerusalém estava sem paz e aflita também, exausta. Olha lá, Mateus 9 diz que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A cena aqui de Jesus, presta atenção qual era. Jesus estava olhando para Jerusalém, assim como Neemias recebeu as notícias de Jerusalém, e era devastação, era tristeza, era sofrimento. E Jesus está dizendo o seguinte, que está faltando o quê, gente? Trabalhadores. A colheita é grande, mas está faltando trabalhadores, amados. Deixa eu te dizer, nós estamos fazendo 4 orações desde novembro em Matinha. 4 orações diante do Senhor sobre o ano de 2020. Primeira oração, nós estamos orando para que 2020 seja um ano de expansão. Nós estamos, igreja? Então nós estamos orando por um ano de salvação nessa cidade. Mas deixa eu dizer, não é só através da Monte Serra, é um ano de salvação através da igreja de Jesus nessa cidade. Canoas, Gravataí, aos redores, Deus salvando muita gente. Amados, nós estamos pedindo a Deus uma multidão de pessoas aos pés de Cristo, podendo conhecê-lo. Você concorda em orar por isso esse ano? Segunda oração, nós estamos orando por trabalhadores para a seara. Porque, de novo, a visão precisa ir além dos pastores, amém? Além do domingo e além do palácio. A nossa oração tem sido assim: Senhor, levanta uma multidão de liderança. Líderes, deixa eu te falar, líder na perspectiva de líder servo. Gente que vai se levantar e dizer: Senhor, estou aqui para servir, estou aqui para pagar o preço, eu não estou me importando com status, eu não estou me importando com posição, eu quero servir, Senhor. Estamos orando por isso. Deus é tão bom, queridos. Segunda-feira passada nós saímos de manhã para tomar um café, 8 da manhã, com uma família que queria se apresentar para servir. Sexta-feira alguém nos ligou, né? Pastor, é urgente, uma conversa urgente, tal. A gente estava terrível, nossa agenda está uma loucura. Falei: Martinha, só tem um jeito, vamos almoçar domingo. E no dia que eu prego, eu não gosto de almoçar com ninguém. Fica sabendo disso. Sabe por quê? Porque eu começo a gaguejar na mensagem, eu troco as palavras, então eu tenho que descansar à tarde, pelo menos 1h30, senão a noite é um desastre. Então eu evito almoçar no dia com alguém, no dia que eu prego. Eu falei: Martinho, não tem jeito, tem que ser domingo. Fomos. Você não tem noção, pensa num almoço abençoado. Sabe o que era? A família dizendo assim: pastor, a gente não aguenta mais, a gente quer servir, a gente quer saber como, que lugar, de que maneira, e nós decidimos pagar o preço que for para sair da nossa zona de conforto. Eu e Martinho, a gente olhava um para o outro, sabe qual era a nossa sensação? Falamos isso para eles: vocês são respostas de oração. Nós estamos orando por isso, que Deus levante um número de liderança aqui, gente disposta a pagar preço, sair da zona de conforto. Não dá para servir a Deus e ser cômodo, não existe isso. Terceiro, nós estamos orando para Deus levantar servos comprometidos. Sabe por quê? Porque você precisa de servo para liderar, não precisa? Então não pode ser só liderança, tem que ter uma multidão de servos aqui, dizendo: ei, estou junto, vou te apoiar, vai lá, para onde nós vamos junto, nós vamos junto. Nós estamos orando pela quarta coisa, nós estamos orando para que esse ano seja um ano de abundância financeira na igreja, porque nós vamos precisar de muitos recursos para fazer tudo que Deus está nos mandando. E sabe de onde esses recursos vêm? Você quer saber? De onde vem, gente? Fala assim: vem do Senhor. Fala assim: vem do Senhor, através da minha vida. Pode ter certeza disso. Porque, querido, deixa eu te falar, não falta recurso no nosso meio, o que falta é prioridade. É isso, não falta recurso. Temos orado. E eu estou muito em paz, eu e Martinho. Sabe por quê? Porque essas 4 coisas são milagres. Você percebeu que as 4 coisas são milagres? São milagres. Mas a Bíblia diz uma coisa lá: santifica, e eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Santifica a vida de vocês. Eu não tenho dúvida. Essas coisas são obras do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida. Ninguém convence ninguém do Evangelho. Não é Jesus?
não é? Ninguém convence ninguém para pagar preço de liderança. Quem é que convence? O Espírito Santo. Ninguém convence ninguém a abrir mão de si para servir. Quem é que faz esse milagre? Jesus. E ninguém convence você meter a mão no bolso e servir ao Senhor. Só Jesus. Então eu não preciso fazer nada. Eu preciso santificar a minha vida e orar muito. Porque Deus vai fazer isso. Para a glória dEle. Agora olha lá. Eu pergunto para você. O retrato da nossa cidade parece com Jerusalém ou não? Tem desespero na nossa cidade? Tem desolação na nossa cidade? Tem gente perdida na nossa cidade? Gente, tem ou não tem? Você quer alguns dados para entender como é que está o drama? Olha o retrato. Vou te dar o retrato do mundo hoje, tá? Isso aqui são dados da Organização Mundial. 3 milhões de adolescentes contaminados com doenças que são transmitidas através do sexo. 3 milhões. Quantos aqui têm filhos adolescentes? A gente sabe o que é essa fase de vida. Agora, você sabe quantas crianças estão e adolescentes nessa situação, dentro desses 3 milhões? E a igreja responsável, nós, de apresentarmos esperança para essas pessoas, um outro caminho. Gente, eu queria saber como essas notícias vão chegar no teu coração aí. Porque você vai ver que as notícias que ele recebeu de Jerusalém causaram um impacto nele, muito forte. Olha lá, 3 adolescentes grávidas por minuto no mundo. 1 aidético por família. 1 aidético por família. Está assim lá, tem um parênteses, futuro próximo. 2 mulheres estupradas a cada minuto no mundo. 1,5 milhão de abortos por ano. Vou te dar 2 dados do Brasil agora. 1 mulher morre a cada 2 dias por aborto no Brasil. E talvez algumas mulheres aqui vivenciaram aborto e sabem o que é a dor da alma de uma mulher dessa. Nós não podemos ficar em silêncio. Nós temos um ministério, chamado Serve na igreja, que ajuda mulheres que estão querendo interromper a gravidez, e a gente vai lá trabalhando com o coração e a mente dela para dizer, não, é uma vida, e a gente vai te ajudar. E gente, tem sido lindo ver crianças que estão aqui no nosso meio, que foram salvas por Deus através desse ministério. Agora é chocante pensar, querido, que no Rio Grande do Sul, e esse dado é atualíssimo que eu estou te dando, o Rio Grande do Sul, o número de suicídios supera a marca mundial no Rio Grande do Sul. Como é que chega para você isso? Gente, deixa eu te falar. Não dá para viver a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta com essas notícias, como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor. Agora olha para Neemias. Qual foi a reação dele quando ele ouviu as notícias? Olha lá, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dia lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A Bíblia diz que Jesus, quando olhou para Jerusalém, também chorou. Olha lá, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Amados, nós estamos sendo chamados para chorar por essa cidade, para ter compaixão pelos nichos de miséria, pelos escombros políticos, seus abusos, prostituição, os cartéis de drogas. Agora a indiferença seca os nossos olhos, pois atinge o coração e nos faz insensíveis ou acomodados, esperando pelos outros. E aí o versículo 5 a 11 vem uma oração linda. Quando ele chora, ele jejua, ele clama a Deus, ele ora. Versículo 5 a 11 é a oração. Eu vou ler a última parte da oração. Diz assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E o texto termina assim, versículo 11. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Qual era a posição dele, gente? Copeiro do rei. Talvez você está olhando para você assim, pastor, mas quem eu sou para fazer alguma diferença? É claro que um copeiro ele precisa ser um homem de confiança, era o copeiro do rei. Requeria uma integridade, mas ele era o copeiro do rei. Sabe o que eu creio?
que a obra sempre será feita pelos que se dispõem, cujo coração sente como Deus sente, não pelos mais elitizados, mais nobres, mais ricos, embora eu creia que Deus quer todos esses também na obra. Deus deu a Neemias o privilégio de intervir na história e mudar o rumo das coisas. Você se sente como? Incapaz ou capaz? Eu quero te dizer que Deus está chamando você e eu para intervir na história do Rio Grande do Sul. Eu vou dizer de novo. Deus está chamando você e eu para intervirmos juntos na história do Rio Grande do Sul. A pergunta é, você vai dizer para ele, Senhor, conta comigo? Quantos anos nós estamos orando pelo Rio Grande do Sul aqui? Conferências, orações, vigílias, orando pelo Rio Grande do Sul. Vou te dar boas notícias do Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos celebrar algumas notícias? Cada notícia que eu dei agora, ela é nova, ela é de 2019, tudo bem? Nós vamos dizer glória a Deus agora. Sabe por quê? Porque nós temos trabalhado, nós temos orado, nós temos clamado, mas eu estou dizendo aqui, Deus quer fazer mais. Deixa eu te dar umas boas notícias do Rio Grande do Sul. Quando você vai no banco, você fica com medo ainda fica apavorado? Tem que ir no banco para sacar uma grana, alguma coisa? Você já ouviu os ataques no banco? No Rio Grande do Sul foi uma moda por um tempo, né? Mas eu queria te dizer que os ataques no Rio Grande do Sul caíram no ano de 2019, 37% para a glória de Deus. Glória a Deus! Vamos celebrar? Em 2016, o número de assassinatos no Rio Grande do Sul eram 2 por dia. Eu queria dar a boa notícia que caiu 45% para a glória de Deus no ano passado. Diz assim, glória a Deus! E em agosto do ano passado, foi 61% de diferença do ano 2016. Deixa eu te dar mais alguns dados. Roubo de veículo no Rio Grande do Sul. Caiu 31% no ano 2019. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos orando para diminuir a violência no nosso estado. Furtos de carro no Rio Grande do Sul, deixa eu te dizer, foi o menor número de casos nos últimos 17 anos, o ano passado. Diz assim, glória a Deus, Deus está fazendo, gente. Porque uma igreja, ela precisa entender que o seu papel na sociedade é contribuir com a mudança, é levantar os muros, é restaurar a cidade. Nós temos que reconhecer que Deus tem sido bom, porque nós estamos orando, Deus está levantando governantes, eu não estou levantando bandeira política aqui, mas o governo fez um projeto nas 18 cidades mais violentas do Rio Grande do Sul, você sabe disso? Um projeto intencional. E há um resultado mesmo extraordinário que Deus está fazendo. Mas nós estamos orando para que Deus levante líderes íntegros, capazes, competentes, que haja política pública certa, correta, que abençoe o nosso estado, que abençoe o Brasil. Deus intervém na história e tudo que Ele precisa, que Ele deixar pessoas dizendo para Ele assim, ó, sim, Senhor, eu quero. Sim, eu só sou o copeiro do rei, mas eu quero. Agora, a história de Neemias é linda, sabe por quê? Porque Neemias, ele não ficou no palácio só orando e jejuando. Ele se levantou. E ele estava servindo o rei no trabalho, olha lá, eu queria ler com você isso, versículo 1 a 8, diz assim, ó, no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Olha o cara temente a Deus, ele ora antes de saber o que pedir, né? Está diante da autoridade. Ele fala, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas, olha só, cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá.
E também uma carta para Asaf, olha só o detalhe: guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então vamos lá. Primeiro, tem um detalhe desse texto que eu acho muito lindo. É o detalhe das mulheres nesse texto. Quem é que estava do lado do rei? Vou agora falar uma coisa para as mulheres aqui. O que seria dos homens sem as mulheres? Você acha mesmo que o rei percebeu que Neemias estava triste? Hein, mulheres? Isso aqui é visão feminina, gente. Isso aqui foi assim, ó, a rainha do lado do rei cutucou. Gente, é por minha conta isso, tá? Mas eu acho que foi assim que aconteceu mesmo. Ela deve ter cutucado o rei e falou assim: dá uma olhada em Neemias. Olha para ele, olha nos olhos dele. Porque vocês, mulheres, são muito preciosas. Vocês têm uma visão que nós não temos. Dá uma olhada nos olhos. Tem alguma coisa errada com ele. Aí o rei deve ter olhado, né? E como o homem é meio bobo de vez em quando, não fez nada. Aí ela deve ter olhado para ela e ela falou assim: vem cá, pergunta o que está acontecendo. Pergunta, vai, o cara está com essa cara aí. E ela deve ter falado assim: e é coisa do coração, o coração está triste, viu? Porque coisa do coração, quem é que entende? Agora vocês se acharam, né? A mulher. Mas é verdade, vocês que entendem, nós vamos levando tempo para cair a ficha do coração. A mulher está lá chorando, triste, tem 3 dias, e tu está lá conversando com ela, até que uma hora ela fecha a cara para você. Deixa eu te falar, a Martinha já não faz mais assim, porque nós crescemos. Mas no início era assim, sim. Crescemos, eu aprendi, fizemos acordo. Imagina, fecha a cara, antes disso já antecipa. Você não está notando, irmão? Vai me ajudar bastante. Foi um acordo que salvou demais a gente de conflito. Mas é isso, glória a Deus. E o rei pergunta: o que está acontecendo? Eu falei: o meu povo, a minha cidade está destruída, rei. Ele pediu 3 coisas para o rei, você percebeu no texto? Ele pediu primeiro tempo. Rei, me libera, deixa eu ir lá. E o rei falou: ei, quanto tempo você precisa? Eu preciso de tanto tempo. O texto não diz quanto tempo. Os estudos dizem que ele foi, e ele foi com cartas do rei, que ele se tornou um governador, e provavelmente ele tem ficado 12 anos em Jerusalém. Depois de 12 anos, o que é que você recebe no emprego sem aparecer? Mas sabe o que a história diz? Que ele voltou para ser copeiro do rei depois de 12 anos. Tempo! Depois ele pediu para o rei, sabe o quê? Você percebeu no texto? Autoridade. Ele falou: rei, dá para me dar umas cartas para eu passar pela Trans-Eufrates lá? Para chegar em Judá, é o caminho melhor, e os caras lá são perigosos, posso passar por lá? Se você me der autoridade, eu posso. Ele recebeu cartas de autoridade. Terceira coisa que ele pediu do rei, sabe o que foi? Você viu no texto? Me dá uma carta para eu falar com Asaf lá, porque nós precisamos de o quê? Recurso, madeira para reconstruir a cidade. 3 coisas, deixa eu te dizer, essas 3 coisas Deus já colocou na tua e na minha mão. Deus já deu tempo para mim e para você, já ou não? Pastor, o meu trabalho está terrível lá. Então você diz para ele: o teu Senhor não é o teu trabalho, é Deus. E você não está nessa terra para você dar tempo para o teu trabalho. Você está nessa terra para viver o propósito de Deus. Administre o teu tempo, querido. Porque deixa eu te dizer, o teu tempo não te pertence, o meu tempo não me pertence. Ele é dádiva de Deus para ser vivido para a glória de Deus. E Deus já nos entregou isso. Segunda coisa, Deus já nos deu autoridade, sim ou não? Vocês receberam autoridade, poder, quando recebeu o meu Espírito Santo. Então nós já temos autoridade. E Deus já nos deu recurso. Tudo já está nas nossas mãos. Deus nos deu os recursos de tempo, de autoridade, dinheiro, dons espirituais, capacidade, está tudo nas nossas mãos. A pergunta é: você vai segurar na corda? Você vai se comprometer? Eu quero terminar dizendo o perfil das pessoas que Deus usou para reconstruir os muros. Vem comigo, vamos terminar com isso. Quando você se levanta, tem oposição interna e externa. Se você quiser estudar esse texto, vai lá, lê Neemias essa semana, lê o capítulo 3, lê o capítulo 4, 5, vai ser lindo. Agora olha lá, vamos terminar. Qual foi o perfil das pessoas que reconstruíram o muro junto com ele? Olha lá,
Lembrando que reconstruir muro é reconstruir dignidade do povo de Israel. É reconstruir cidadania, gente. É reconstruir senso de valor. Essa é a minha terra, esse é o meu lugar. Nós não somos empregados, servos, nós somos gente amada de Deus. A nossa cidade precisa entender, quem está sofrendo, padecendo, que eles são amados de Deus. Quando os muros caem de Jerusalém, isso significa, sabe o quê? Que o inimigo teve acesso e destruiu, assolou. O que nós estamos dizendo hoje à noite aqui, querido, é que as muralhas da nossa cidade, do nosso estado, elas foram destruídas pelo inimigo, e nós precisamos levantar, nós precisamos dar as mãos para levantar, porque nós precisamos resgatar o valor das pessoas, que só Cristo faz. Vamos lá. Que tipo de pessoas se uniram a Ele? Primeiro, pessoas cheias de coragem, ânimo e confiança em Deus. Versículo 18 e 19 do capítulo 2, olha lá. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Ele agora já estava lá em Jerusalém falando para os judeus isso. Ele conta a história. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O que nós encontramos aqui? Pessoas cheias de coragem, ânimo e confiança em Deus. Deus vai reconstruir esses planos que nós falamos hoje. A expansão do reino de Deus aqui na sede, Canoas, Gravataí, é para que os muros sejam reconstruídos, e Deus precisa de pessoas assim. Segunda característica, versículo 21. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Esse texto aqui fala, sabe o quê? Sobre disposição a trabalhar arduamente para cumprir a missão. Gente, o reino de Deus não vai avançar com preguiçosos. O reino de Deus vai trabalhar e vai avançar com pessoas que dizem: Senhor, estou disposto a dar a minha vida em favor do teu reino. Esse texto indica comprometimento do amanhecer ao final do dia. Trabalho árduo. Versículo 19 e 20 do capítulo 4. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Deus vai fazer a obra da reconstrução através da unidade. Você percebe o texto? Ei, nós estamos separados, nós estamos longe. Chega junto. Deixa eu dizer, querido, esse projeto de expansão do reino de Deus vai acontecer se nós estivermos o quê? Faz assim, ó. Faz assim. Fala: unidos. Dá a mão para o teu irmão aí, diz assim: olha, Deus conta com você. Deus conta com você. Agora você pode responder assim, ó: Deus conta com você. E você fala assim: Ele pode contar comigo? Você pode dizer isso? Ele pode contar com você? Pode, igreja? Quantos vão segurar na corda? Todos nós precisamos. Você pode entender isso, querido? É uma visão que só vai acontecer se nós nos unirmos, queridos. Não tem outro jeito. Versículo 4, 20b, diz assim: nosso Deus lutará por nós. Queridos, sabe por que vai dar certo? Porque nós não vamos lutar sozinhos. O Senhor irá conosco, e essa é a garantia da vitória. Versículo 22 e 23. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Para mim isso aqui dá um sentimento de irmandade. Olha, você, o ajudante, todo mundo junto, vamos trabalhar de noite, guardavam. Nós estamos juntos nessa, somos irmãos batalhando. Mas o que mais mexeu comigo, deixa eu dizer para você, é agora o versículo 17, 20 e 21. O perfil de quem Deus vai usar: pessoas cheias de coragem, ânimo e confiança em Deus, dispostas a trabalhar arduamente, que estão unidas, que confiam em Deus plenamente, têm um sentimento de irmandade, são confiáveis. Olha lá, versículo 23. E os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tiravam a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Eu e os meus irmãos, os meus homens de o quê? Confiança. Deus reconstrói obra através de homens e mulheres confiáveis. Amém, gente?
Mas por último, que me empolga demais. Versículo 17, 20 e 21. Olha esse texto. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos, presta atenção no detalhe, com uma das mãos, e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Sabe qual é a visão que eu tenho aqui? A corda é o trabalho, tá? E a outra mão eu tenho a espada. Deixa eu falar para vocês, queridos. Deus está nos chamando para uma grande obra de reconstrução dos muros dessa cidade. E Ele está procurando homens desse jeito, mulheres desse jeito, que vão segurar a corda, vão trabalhar arduamente, mas não vão largar a espada que é a palavra. Porque é nela, é com ela, que nós vamos alcançar tudo o que Deus tem colocado diante de nós. Eu queria que terminar esse culto, presta atenção, com um vídeo, porque esse vídeo é um chamado para você. Eu tenho uma pergunta para você antes do vídeo. Você vai segurar na corda? Assiste o vídeo conosco. Cada cena dessa é uma ação real da Igreja Batista de Monte Serra na cidade. Vamos ler juntos esse texto? Aquele, essa é uma oração que Paulo faz, tá? É uma oração. E ali é aquele, tem um acento ali, tá? Craso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em quem? Então, eu queria que você entendesse esse texto. A gente sempre usa esse texto assim, ó, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Realmente, quem é que é poderoso para fazer? É Ele, certo? Mas de acordo com o quê? Com o poder que opera aonde, gente? Então presta atenção. O infinitamente mais de Deus na terra acontece através de gente comum, como Neemias, cujo poder passa por nós, opera em nós, age em nós. Agora preste atenção. A glória e a honra é de quem? É nossa. A Ele seja a glória. A gente é só o copeiro, mas um copeiro usado poderosamente nas mãos de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, o que nós queremos é responder ao chamado do Senhor nesse ano de expansão, onde todos nós estamos sendo chamados, ó Pai, a consagrar a nossa vida, ó Deus, a sermos tomados pela Tua coragem, ânimo, confiança em Deus, a disposição de servirmos, trabalhando arduamente, dia e noite, Senhor, com esse sentimento de irmandade, de unidade espiritual,
confiança em Ti, sendo confiáveis, mas permanecendo com a mão na espada e a outra mão no trabalho. Nós veremos milagres acontecer nessa cidade, restauração de vidas. Ó Deus, pessoas serão salvas, famílias serão restauradas, pessoas que estão desestruturadas emocionalmente serão resgatadas e encontrarão seu valor em Ti, Jesus. Filhos serão transformados, resgatados das trevas. Pai, nós acreditamos que o Senhor há de usar cada um de nós para que esta obra aconteça. E a nossa oração hoje aqui é dizendo: eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui. Usa a nossa vida, que esse poder extraordinário que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, Pai, e que habita em nós, possa atuar em nós e através de nós. E que, ó Deus, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, o Senhor faça infinitamente mais. Ao Senhor toda a glória, todo louvor na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Você pode dizer ao Senhor: estou junto, Senhor, conta comigo, conta comigo. Nós temos uma saída estratégica importante. Você já lembra? A saída hoje é lá para aquele salão, e aí se prepara para a surpresa. Vamos terminar com essa canção e depois a gente sai. Descemos aqui juntos, vai ser lindo. Vamos lá, levanta, adora, declara isso: eu vou construir, Senhor. Vai lá, diga isso, adora o Senhor. Vou construir minha vida. Ele é o seu fundamento, e aí jamais serão, eu e você seremos abalados, queridos. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser. Diga mais uma vez: eu vou construir. Eu vou construir. Declara isso, querido. Minha vida Tudo em Ti, Senhor. Tu és a base, Tu és o nosso fundamento. meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. A gente vai sair agora e sai entendendo isso. Tem um amor que habita em você, que é capaz de mudar o mundo inteiro. Amém?